Glória a Deus, irmãos. Se você ouviu esse sambinho, seu esqueleto não balançou, aí você está vivendo errado. Tu não é brasileiro, não. Não mexeu o esqueleto, está vivendo errado. Meus irmãos, olha, a gente dali estava olhando assim, está muito bonito, né? Vocês estão muito bem vestidos. De verdade, olhando daqui está melhor ainda. Mas ninguém está melhor vestido que eu. Ninguém. E não se enganem, eu não estou falando do blazer. Blazer é detalhe. Detalhe. Hoje eu entrei no meu quarto e falei, vou escolher minha melhor roupa. Aí esse aqui pulou em cima de mim. Falei, calma. Estava na dúvida se colocava ela. É ela, né? Perdão, porque eu sei que eu não posso gerar nenhum tipo de inveja nos irmãos, mas me desculpem. Brincadeiras à parte, meus irmãos. Tá muito gostoso, né? Muito bom estarmos na presença do Senhor, é bom adorarmos ao Senhor, bom louvarmos ao Senhor, porque nós de fato fazemos parte de um time que é vencedor, meus irmãos. E nós declaramos isso não com uma questão de um positivismo, não é isso. Nós não declaramos isso porque achamos que pela fala nós então seremos definidos como um time vencedor ou que fazemos parte de um time vencedor. Nós declaramos que fazemos parte de um time vencedor porque Jesus é o vencedor. E por isso Ele nos chama a fazer parte de um time vencedor. Então, eu não sei qual time você torce. Talvez você não torça para um time que esteja ganhando muito, mas você faz parte de um time vencedor, irmão. Faz parte, tá bom? Hoje nós vamos compartilhar Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Nós vamos ler o verso 31 em diante. Romanos capítulo de número 8, verso 31 em diante. Romanos 8, verso 31 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela alegria que o Senhor nos dá. Alegria de poder te louvar, te glorificar, te exaltar, porque reconhecemos a tua soberania, Senhor, e reconhecemos que somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Mas nós, ó Deus, recebemos do Senhor a alegria, ó Pai, por participarmos desse momento em congregação. Como é bom, ó Deus, adorarmos ao Senhor com os nossos irmãos. Isso alegra, ó Deus, profundamente cada um de nós. Mas, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que assim como o Senhor tem falado aos nossos corações até aqui, nessa noite, fale aos nossos corações através da exposição da sua palavra, Senhor. Que
Que o Senhor, ó Deus, não permita, ó Pai, que a Tua palavra caia num terreno duro, de tal forma que as aves venham roubar do nosso coração. Também, ó Deus, não permita que a Tua palavra caia num solo rochoso, de tal forma que ainda cresça um pouco, mas não dê raiz, vindo o sol resseque-a. Também, ó Deus, pedimos que o Senhor não permita que a Tua palavra caia num solo cheio de espinhos, de tal forma que as circunstâncias desse tempo presente nos sufoquem e também mate a Sua palavra dentro de nós. Mas que, pelo contrário, a Tua palavra caia, ó Deus, num solo que está com o coração aberto para receber a Tua palavra, Deus. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. E a Tua palavra possa, ó Deus, dar muito fruto para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é um texto muito conhecido, muito famoso, Romanos capítulo de número 8, fala sobre a realidade daqueles agora que estão em Cristo Jesus. Ele é um contraponto ao texto do capítulo 7, que termina quase como uma posição de desespero do apóstolo Paulo. No verso de número 24, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Assim termina o capítulo 7, em outras versões, você tem um acréscimo do versículo 25 fazendo parte do capítulo 7, em algumas versões o versículo 25 já está inserido no capítulo 8, mas o verso de número 25, para a Bíblia que está no capítulo 7, diz assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, no capítulo 7, o apóstolo Paulo fala sobre o desespero da vida. O bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse sim faço. Ele conclui: miserável homem que sou, quem vai me livrar dessa morte? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? E a resposta é: Jesus. Jesus pode te livrar. E então nós entramos no capítulo 8, falando e mostrando a realidade, ou a nova realidade, daqueles que agora vivem pelo Espírito, daqueles que foram alcançados pelo Senhor. No que chegamos aqui, no ápice do capítulo, no final, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma pergunta fantástica. Mas antes de aprofundar no texto, eu quero lembrar algumas coisas aqui para os irmãos. Os irmãos sabem que eu gosto de futebol, né? Na minha casa, assunto muito comum com o meu pai era o tal do futebol. Então, eu conheci muito sobre futebol, não só sobre o meu time, que torço, mas sobre vários outros times, até porque eu nasci em 89 e eu demorei para ficar feliz com o meu time, sabe? Passei muito tempo aí sendo caçoado na escola, sendo zoado pelos outros times. Passamos ali pelo Vasco de 97 a 2000, onde o Vasco parecia que ganhava tudo. O Vasco precisa voltar, né? A gente está torcendo aí para vocês voltarem. Vocês vão voltar, vai voltar. Mas o Vasco teve a sua fase também. O Botafogo, 2 anos. Aí depois, 95, depois há 2 anos. Fluminense, de vez em quando, né? Mas eu ouvi muitas histórias, como, por exemplo, meu pai contava a respeito do Vasco de Roberto Dinamite, daquele homem que marcava tanto gol, batia falta, fazia um monte de coisa. Quando se juntou com o Romário, era difícil parar esse Vasco da Gama. Mas também ouvi a história do Fluminense de Rivelino, do Casal 20, era o Washington e Assis, não é isso? Ouvi a história do Casal 20, Washington e Assis, que também foi um tempo que venceram muitas coisas com o Fluminense. E quem aqui nunca ouviu falar daquele homem chamado Mané, das pernas tortas, que alguns dizem que chegou a jogar mais que Pelé? Botafogo foi uma referência, não só por causa de Mané Garrincha, mas por causa de tantas outras pessoas. Se eu não me engano, até hoje é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira. Os botafoguenses me ajudem aí se eu estou equivocado. É isso, não é isso? É o clube que mais cedeu jogador para a seleção brasileira, não é isso? Grande orgulho, né? Vamos, tem que correr atrás, hein, que o Flamengo está chegando lá, hein? Mas nós ouvimos também, ouvi sobre o Palmeiras, da época do Vanderlei, o time que não perdia. Ouvi sobre o São Paulo de 93, bicampeão mundial. Mas eu ficava esperando ter o meu momento.
Quando que eu vou ver o meu time que ganha? Chegou o meu momento. No ano de 2019, meus irmãos, eu ia e ligava a televisão simplesmente para saber quanto seria o jogo, porque eu sabia que a gente ia ganhar. Era um negócio sensacional. Quero saber quanto é que vai ser. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, eu sei que eu vou ganhar. Mas aquele time passou. Durou pouco também. Na realidade, todos os times, seja ele quais forem, eles passam. É bom quando a gente vive lá os momentos da alegria, mas eles passam. Mas tem um time que nunca vai deixar de vencer. E esse time é o time de Jesus. Porque você faz parte dele e porque o nosso capitão é Jesus. Quem nos faz vencer é Jesus. Quem está do nosso lado, dentro de campo com a gente, é Deus. Então, se Deus está do nosso lado, quem vai se levantar contra nós? Quem vai se posicionar de tal forma que tente nos impedir? Quem vai se levantar de tal forma que diga, eu sou mais poderoso? Não há ninguém mais poderoso do que o nosso Senhor, que é soberano. E Ele está do seu lado. Você já parou para pensar que, apesar das dificuldades da vida, das lutas que nós passamos, Deus Todo-Poderoso está do seu lado, Ele não está contra você? Já parou para pensar que, apesar de todas essas coisas que nós passamos, poderia haver a possibilidade de, somado a essa realidade que eu e você enfrentamos, ter Deus contra nós? Seria desesperador. Qual esperança nós teríamos? Qual futuro nós almejaríamos? Mas é reconfortante saber que Deus, o soberano, o Todo-Poderoso, está do nosso lado. E essa é a primeira lição que eu tiro desse texto que nós acabamos de ler. O time de Jesus vence porque Deus está ao nosso lado. Você não está sozinho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está dizendo que não há coisas que se levantam contra nós. Coisas se levantam contra nós, como por exemplo, Paulo vai citar tentações, perseguições, enfermidades, dificuldades financeiras, crises familiares, lutas espirituais. Todos nós, de alguma forma, passamos por isso aqui, sim ou não? Passamos. Todos nós enfrentamos isso aqui. Mas a grande diferença é que nenhuma dessas forças que acabei de citar, elas podem ser comparadas a quem Deus é na sua vida. Todas essas forças aqui que eu citei, todos esses exemplos de oposições que eu citei, todas elas se curvam perante ao Deus soberano. Todas elas, meus irmãos. Então, todas as situações que eu e você estamos passando, essas situações, essas circunstâncias, essas oposições, também diante do Senhor se curvam. E elas não podem ter o poder na sua vida maior do que quem Deus é. Mas Ele está dizendo, não que a gente não vá passar por essas dificuldades, não que a gente não vá ter crises, não que a gente não vá passar por oposições, que às vezes nós vamos nos desanimar, mas a realidade é que em nenhum momento desse, nós seremos abandonados por Ele. Se nós pudéssemos fazer aqui uma breve dinâmica, uma breve comunicação, de momentos difíceis na sua vida, e eu aproveito esse momento para compartilhar rapidamente. Em uma das aulas que eu ministrei lá na escola, que eu dou aula, o nome da aula era Lágrimas e Fé. E aí, dando aula para adolescentes, eu sempre esqueço, mas 8º ano, quantos anos mais ou menos? 14? 13? 13 anos, 8º ano. Como eu dou aula do maternal, 2º ano, nunca sei a idade. 13 anos, estava dando aula, tema da aula, Lágrimas e Fé. O texto base, Ana, orando, pedindo ao Senhor um filho. Aí, ministrando a aula, senti no meu coração, Deus me direcionando a abrir aquele momento para os alunos compartilharem. Meus irmãos, e vocês conhecem adolescentes, né? Adolescente, ele não fala.
Ele fica dentro do mundo dele e não fala. Aí você tem que ir lá conversar, se aproximar, incentivar, e aos poucos vai se abrindo. Mas eu tinha tanta convicção de que era Deus que estava conduzindo aquele momento, que eu falei assim para eles: olha, gente, hoje a aula vai ser diferente. Estou sentindo aqui que eu tenho que abrir um espaço para vocês falarem. E eu quero deixar aqui um espaço aberto para vocês, se vocês quiserem abrir o coração de vocês e contar alguma experiência que oferiu você, ou que você tem dificuldade de lidar nesse momento, alguma coisa que aconteceu, e eu quero orar por você no final. Mas faça isso quem se sentir à vontade. E eu não falei mais nada, e fiquei quieto, e sentei na mesa. E eu estou falando da escola, gente. No ambiente de igreja é diferente, mas estou falando na escola. Na escola todo mundo olha e fala: ih, lá vem o pastor, ó, começou com as coisas dele. Aí eu sentei. Quando eu sentei, baixei a cabeça, fiquei esperando o primeiro falar. Sabe aquele aluno que você menos espera? Eu tinha por volta ali de 25 alunos na sala. Sabe aquele que você menos espera? Ele foi o primeiro a falar. Levantou a mão e falou: pastor, eu quero falar. E ele começou a contar. Meus irmãos, foram 40 minutos de cada adolescente abrindo o coração e chorando copiosamente sobre aquilo que o Espírito Santo estava tratando e limpando no coração de cada um. E tem uma história que eu quero pontuar e sinalizar e trazer para os irmãos, é que uma das meninas, ela tentava falar, não conseguia, e eu disse para ela: fica tranquila, fica calma, vai no seu tempo. E ela tentava, e aí ela passava a vez, e outro aluno contava, daqui a pouco ela tentava de novo, não conseguia, passava a vez, e outro aluno contava. Daqui a pouco, ela pediu a palavra e falou: pastor, eu preciso falar, senão vai acabar a aula e eu não vou conseguir falar. E chorando muito, falei: não, agora pode falar, querida. Fato é que ela perdeu o avô há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, ela perdeu o avô quando eles estavam brigados. E ela não conseguiu a tempo se reconciliar com o avô antes do falecimento dele. E ela nunca tinha conseguido pedir perdão para o avô. O que aconteceu ali naquela sala de aula foi que naquele momento ela conseguiu vivenciar o luto da perda do avô, porque ali naquele momento ela conseguiu entender que Deus estava atraindo ela e estava dizendo para ela: você não está mais condenada, eu te perdoei. Aquilo me surpreendeu, porque eu não falei isso, não era esse o assunto. Não era sobre isso, mas ela entendeu que o Espírito Santo estava atraindo ela, e ali ela entregou a vida dela para Jesus. Jesus chamou ela para o time, não porque ela deixou de passar por dificuldades, por lutas, mas ela percebeu uma coisa, que até no momento mais difícil da vida dela, Jesus não a abandonou. Ela falou que sentia naquele momento que todos esses anos que ela conviveu com essa questão dentro do coração, ela sentia que Deus estava com ela. E naquele momento, não é que Deus passou a estar com ela. Naquele momento, conta ela, que os olhos dela abriram e ela conseguiu ver que Deus estava com ela. Deus estava com ela. Ela não estava conseguindo ver. E ali ela conseguiu ver. Eu insisto, não tinha nada a ver com o que eu estava falando, não foi nada do que eu falei, foi obra do Espírito Santo de Deus dizendo: eu não te abandonarei, eu estarei com você sempre, porque no time de Jesus, quem está do nosso lado é o Senhor. A segunda lição que eu aprendo olhando para esse texto, é que o time de Jesus, por isso usei esse exemplo, no time de Jesus, ninguém joga condenado. Todos entramos em campo já perdoados. A gente não entra em campo para jogar bem, para ser aprovado.
A gente entra em campo já aprovado por Cristo Jesus, porque Ele que autorizou a nossa entrada dentro de campo. Diferente da nossa seleção brasileira, que nós ficamos insistindo em quem a gente escala, quem a gente tira, dependendo da sua performance dentro de campo, Jesus não olha para a nossa performance no sentido de aprovar ou desaprovar, porque a performance que de fato importa é a de Jesus. E porque Ele já fez tudo, nós entramos em campo, não mais condenados, mas nós entramos em campo aprovados e perdoados. É comum no futebol a gente ver que alguns jogadores gostam tanto do seu técnico que falam assim: eu gosto tanto desse técnico que eu vou correr por ele. Eu vou jogar por ele. Pelo tanto que eles são atraídos no relacionamento com esse técnico. Quem tinha o poder de fazer isso muito bem era um cara chamado Joel Santana. Quem aqui conhece futebol sabe quem é Joel Santana. Joel Santana é uma figuraça do futebol, uma figuraça. Não sei se sabia muito de tática, mas tem uma coisa que ele sabia fazer, era se relacionar. Ele chamava os jogadores de meu filho. Chegava perto dos jogadores, os jogadores, ele transformava jogador perna de pau em craque. Porque o cara corria tanto por ele, tanto por ele, tanto por ele, pelo amor que aquele cara tinha pelo técnico. Irmãos, assim nós somos chamados também para correr no time de Jesus. Não porque a gente tem que fazer alguma coisa, porque a partir do que a gente vai fazer, Deus se agrada de nós. Não, mas é porque a gente ama tanto Jesus. E Jesus ama tanto a gente, que a gente tem que correr por Ele. Jogar melhor por Ele. Fazer as melhores coisas por Ele, por amor a Ele. Assim é o time de Jesus. E quando, pelo menos para mim, quando eu percebi e aprendi isso, as coisas ficaram mais leves. Eu corro hoje dentro de campo do time de Jesus, do futebol de Jesus, não com desespero de fazer alguma coisa para ser aprovado ou não, mas eu corro e me esforço o máximo que eu puder, porque Ele é digno de que eu dê o meu melhor, porque eu quero correr por Ele. Eu quero fazer por Ele, porque Ele merece. Ele merece. Ele já fez tudo. Então não desanime, não desista, não pare, continue, insista. Não viva preso na culpa, na condenação. Jesus te justificou. Tem um texto que eu acho lindo de Romanos capítulo 5, verso de número 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo: nós éramos inimigos, forasteiros, estávamos longe de Deus, mas agora, por Cristo Jesus, fomos atraídos pelo seu amor, e agora nós temos paz com Deus. Deus não é o nosso adversário, Deus é o nosso amigo, nós somos atraídos a Ele. Não deixe a culpa te levar para longe de Deus, não deixe a condenação te levar para longe de Deus. Se até aqui você tem tentado viver a sua vida à sua maneira, do seu jeito, e tem percebido que não dá certo, porque infelizmente, irmãos, do nosso jeito, até resultado pode parecer que dá certo, mas certo mesmo como Deus quer de nós, não dá. Quer ver um exemplo? Há um momento na história que Deus fala assim para Moisés: Moisés, o povo está reclamando, o povo está pedindo água, o povo está dizendo, nós precisamos de água, queremos água, estamos com sede, nesse deserto a gente está com sede. Deus diz, então vai lá, Moisés, e fala à rocha e ela dará água. Moisés estava tão chateado já com o povo, tão chateado, que ele pega o cajado dele e dá-lhe uma paulada na rocha. Sabe o que aconteceu, irmãos? Saiu água, deu certo. O resultado foi, todo mundo bebeu. Mas sabe quem não aprovou isso? Deus. Nem sempre aquilo que dá certo aos nossos olhos é de fato o que dá certo perante ao Senhor. Então não tente viver uma vida aos seus olhos. Nós não podemos viver a vida aos nossos olhos. Nós precisamos buscar viver a vida aos olhos do Senhor. Como nós temos caminhado? Como tem sido a nossa vida?
A nossa vida tem agradado aos olhos do Senhor e não aos nossos olhos? Então, se você tem tentado viver longe do time de Jesus, talvez você tente fazer algumas coisas para resolver isso. Talvez você pense que mudar de religião seja uma saída, talvez você pense que mudar de cidade seja uma saída, ou quem sabe se eu mudar de emprego ou de aparência, eu serei mais feliz. Quem sabe se eu fizer alguma coisa nesse sentido, algumas coisas vão mudar na minha vida, e aí então eu serei feliz, mas somente uma coisa pode mudar verdadeiramente a nossa condição, e é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo de Deus. Só Ele pode mudar verdadeiramente a nossa vida. A terceira lição que eu aprendo, olhando para esse texto, é que o time de Jesus permanece unido com Cristo, pois nada pode nos separar. Irmãos, nós somos diferentes. É um grande desafio, pessoas como eu e você, totalmente diferentes, caminharmos juntos em unidade, olhando para um alvo que é Cristo Jesus, durante tantos anos. Quer ver? Na sua casa, se você é casado com seu pai, casado com a sua esposa ou o seu esposo, você já tem uma dificuldade ali de lidar com duas pessoas que são diferentes. Se você é filho, você olha para o seu pai e sua mãe e você tem as suas dificuldades, porque vocês são diferentes. Nós somos diferentes, mas nós somos unidos pelo Espírito Santo de Deus. Em Efésios capítulo de número 2, Efésios capítulo de número 3, o apóstolo Paulo fala sobre um grande mistério de Deus, a saber, Cristo Jesus é a resposta de Deus, onde Ele fez dois povos distintos se tornar um único povo. É Jesus quem nos faz um, porque nós estamos unidos nele. Quando estamos unidos em Cristo, cada um de nós, eu e você, aí sim nós conseguimos nos unirmos uns aos outros. E quando nós nos unimos, meus irmãos, o negócio é bonito demais. Gustavo estava aqui compartilhando o momento do cartão, ele falou que ele estava aqui em cima, e ali embaixo a gente já estava sentindo isso. A alegria de poder adorar e louvar junto com os irmãos. Mas eu fico imaginando o que ele estava vendo daqui de cima, tocando baixo. E ele relatou aqui para a gente como era bonito, mexeu com ele, mexeu com o seu coração. Quando a gente é um só, as coisas são diferentes, irmãos. É um grande desafio? Enorme. Enorme. Eu torço para o Flamengo, Marcelo torce para o Vasco, Tiago torce para o Botafogo, Flávio torce para o Fluminense. Mas nós temos uma coisa que nos atrai e nos faz um, que é o Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos entrelaçados pelo Espírito Santo de Deus, quando somos atraídos a sermos participantes do time de Jesus, além do nosso time ser vencedor, nós descobrimos que nada pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo faz duas listas, eu quero lembrá-las para vocês. Ele pergunta, será que é tribulação? Será que é angústia? Será que é perseguição? A fome, a nudez, o perigo, a espada? E ele continua na segunda lista. Será que a morte, a vida, os anjos, os principados, o presente ou o futuro? Será que alguma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E a resposta dele é não. Nada disso poderá nos separar. Nada poderá nos separar de Deus e do seu amor que está em Cristo Jesus. Essa é a conclusão que ele chegou. Ele não diz que essas coisas não acontecerão. Elas virão. Ele diz que nenhuma delas conseguirá separar o cristão do seu Cristo. O amor de Deus é maior do que qualquer adversidade. Você está passando por alguma adversidade? Você está passando por alguma dificuldade? Você está passando por alguma luta?
Submeta a sua adversidade, a sua dificuldade, a sua luta perante ao amor de Deus. Submeta. E nisso nós iremos ver que Ele continua conosco, cuidando da gente e unidos a cada um de nós. Nos dias difíceis, lembre-se, você pode perder muitas coisas nessa vida, mas jamais perderá o amor de Cristo. O amor de Deus está disponível hoje. Cristo convida você a fazer parte do seu time. Você já faz parte do time de Jesus? Se você não faz, esse é o convite que nós deixamos aqui. Por fim, a última lição que eu aprendo, lendo esse texto que lemos, é que quando nós fazemos parte do time de Jesus, descobrimos que nós somos mais do que vencedores. Romanos capítulo de número 8, verso 37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tem uma questão aqui. Pode trazer uma má compreensão quando olhamos para esse texto e acharmos que ser mais do que vencedores pode significar que nós não iremos adoecer, que nós não iremos sofrer, que nós não iremos perder coisas ou perder pessoas. Pode aparentar que isso significa que ser mais do que vencedor, nós não iremos enfrentar crises. Pode aparentar que sermos mais do que vencedores, nós não iremos chorar. Pode até aparentar que sermos mais do que vencedores, nós nunca iremos passar por dificuldade. Mas não é isso o que o texto bíblico diz. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, apesar de todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Mesmo com todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. E somos mais do que vencedores, não porque eu e você somos bons, não porque eu e você somos craques no time de Jesus. Não, nós não somos. A camisa 10 e a faixa não está com a gente. Nós somos mais do que vencedores, porque a camisa 10 e a faixa de capitão está com Jesus, e Ele é vencedor, e Ele é mais do que vencedor, e por isso Ele estende a mim e a você a possibilidade de sermos vencedores. Somos vencedores porque Jesus venceu. Somos vencedores porque Jesus venceu a morte. Somos vencedores porque Jesus venceu qualquer tipo de condenação que poderia haver sobre mim e sobre você. Somos vencedores porque Jesus venceu a culpa. Somos vencedores porque Jesus nos libertou, vencendo de tal forma a nossa realidade quando éramos escravos, agora somos livres em Cristo Jesus. Você não pode ficar de fora do time de Jesus. No time de Jesus não cabe só 11 em campo, não. No time de Jesus não tem limite na quantidade de pessoas que podem participar. No time de Jesus há um uniforme separado para que cada um de nós possamos vestir e possamos entrar em campo. Há um uniforme com a numeração correta para cada um de nós, dentro da realidade de cada um de nós, para que nós façamos parte desse time. Talvez alguns de nós aqui estejamos vivendo um tempo difícil. O que eu quero dizer para você, meu irmão, e quero dizer para mim também, é que diante do tempo difícil, dos adversários desafiadores que nós enfrentaremos em campo, o que eu quero te estimular é: continue a confiar. Continue a confiar. Eu lembro do desenho que diz: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Era Dolly, não era que falava isso? Continue a nadar, até encontrarem Nemo. Nós já encontramos Jesus. Então continue a caminhar.
continue. Nós não estamos procurando mais ninguém. Nós já fomos encontrados por Ele. Nós não estamos andando perdidos. Nós não sabemos como é que a gente vai entrar em campo e como a gente vai jogar. Nós já sabemos a tática, já sabemos o jeito, já sabemos que a nossa vitória é garantida no nome de Jesus. Só entre em campo, meu irmão, e continue a jogar. Já encontramos, ou melhor, já fomos encontrados por Ele. Continue orando, continue servindo, continue caminhando. Quem permanece em Cristo já está do lado vencedor da história. Você sabia disso? Seu time já tem a resposta do placar final. Mais certo do que saber quanto que em 2019 o Flamengo ia ganhar, é saber que no time vencedor de Jesus, todo jogo eu venço pelo poder dEle e no nome dEle, para a glória dEle. Amém? Continue, meus irmãos. Porque Ele chama cansados, Ele chama quebrados, Ele chama pecadores para entrar no time deles. E a nossa realidade é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. É Jesus quem nos transformará em seus jogadores. Você tem Deus do seu lado. O seu time está garantido que vai vencer. O capitão não vai te abandonar. Nos momentos dos pênaltis, das dificuldades, nós não teremos um capitão, que me perdoe Thiago Silva, que estará chorando, sem saber o que vai acontecer, apesar de ser um craque. Mas o nosso capitão é aquele que bate o pênalti no nosso lugar. É aquele que diz, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Tem alguém para resolver a sua vida, irmão, no seu lugar. Se você não está conseguindo resolver, deixa que Jesus resolve. Jesus é o vencedor e Ele te fará vencedor, em nome dEle, para a glória dEle. Amém? Que Deus te abençoe no dia de hoje. Faça parte do time de Jesus. Você não sabe o quanto é maravilhoso fazer parte desse time. Amém.